Período pré-colonial do Brasil, entre 1500 e 1531, é o período que vai do descobrimento do Brasil pelos portugueses até o início do povoamento e colonização do território com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532. O período foi marcado pelos primeiros contatos com os indígenas, por expedições exploratórias e de patrulha portuguesa e pelo choque com os corsários, principalmente franceses, que competiam pela exploração do pau-brasil e o domínio sobre a terra. Aprofundem mais com o professor Luciano. Olá, tudo bem? Vamos dar início ao estudo da história do Brasil pré-colonial. A história do Brasil pré-colonial começa em 1500, com a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral, que vem em nome da coroa portuguesa tomar posse dessa região, e termina em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza, que vem dar início ao processo de povoamento das terras brasileiras, fundando em 1532 a Vila de São Vicente. Você deve ter observado que existe um intervalo de tempo entre a expedição de Cabral e a de Martim Afonso, de 30 anos. Ora, por que os portugueses não iniciaram o povoamento logo de imediato à chegada de Cabral? A explicação deve-se ao fato dos portugueses, na época, estarem priorizando o lucrativo comércio de especiarias orientais. Observe o gráfico. Você pode perceber a diferença entre o valor do pau-brasil, mercadoria explorada pelos portugueses na época, e o valor das especiarias, principal produto extraído pelos portugueses no Oriente. Observe, 150 toneladas de pau-brasil, 25 mil cruzados, enquanto que 150 toneladas de especiarias, 75 mil cruzados. A prioridade, portanto, continuava na época sendo o Oriente, em virtude da lucratividade. Não colonizar não significa abandonar. Durante esse período, os portugueses enviaram uma série de expedições exploradoras ao nosso território. Observe. O mapa ilustra a expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele parte de Lisboa, para em Porto Seguro, ficando aproximadamente uma semana. Aí mantém contato com os nativos. O escrivão da frota Pero Vaz de Caminha escreve uma carta ao rei, falando da fauna, da flora, do clima. Em seguida, a expedição parte em direção ao Cabo da Boa Esperança e daí segue para Calicut, no Oriente. Fixam-se em apenas um ponto do Brasil. Essa expedição, ela deixa muitas brechas em relação ao tamanho e à possibilidade ou não de comércio no Brasil. Para resolver as brechas contidas na expedição de Cabral, o rei de Portugal envia ao Brasil a expedição de Gaspar de Lemos. Se você observar no mapa, ele percorre toda a costa litorânea brasileira, passando por Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, seguindo até a região do Rio do Prata, fazendo um mapa detalhado de nossa costa e informando ao rei a presença de um produto que poderia ser explorado economicamente pelos portugueses. Produto esse que existe em grande quantidade na faixa entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Esse produto é o pau-brasil. Apesar de não ser tão lucrativo quanto as especiarias no Oriente, os portugueses deram início à exploração dessa atividade, começando com o envio da expedição do comandante Gonçalo Coelho. Ele é o primeiro de uma série de comandantes portugueses a vir ao nosso território com o intuito de explorar essa atividade, que tem as seguintes características. 1. Era uma atividade conhecida dos europeus, muito utilizada na indústria têxtil europeia, não como fibra para produzir tecido, mas como uma tinta, um corante, que dava ao tecido uma cor avermelhada, muito rara e apreciada na época. 2. Era uma atividade que não havia necessidade do português vir a essa terra plantá-la, ela já existia em abundância, em uma vasta extensão do nosso litoral. Bastava simplesmente cortar. E essa atividade extrativista predatória chegou a um nível tal que hoje somos brasileiros. Mas se você perguntar a muitas pessoas
se conhece, se consegue identificar a madeira em qualquer mata brasileira? Provavelmente não, dada ao grau de exploração desenvolvida pelos portugueses no período. 3. Foi uma atividade que não necessitou de deslocar grande contingente de mão de obra ao nosso país para cortar e transportar a madeira. Os portugueses usaram a mão de obra nativa. Só que um detalhe, o índio, ele não era trabalhador escravo, era trabalhador livre, porém não era assalariado. A relação de trabalho entre o português e o índio era baseada numa relação de troca, denominada escambo. O escambo funcionava da seguinte maneira: o índio ele utilizava muito material de pedra e o português chegou aqui com instrumentos de metais, machados, anzóis, facas, o que levava o índio a ter interesse em cortar a madeira para ter esse produto. Para o português era com quilharia, mas para o índio era um produto muito valioso. 4. Durante esse período, os portugueses não construíram vilas, nem cidades, nem povoados. Limitaram-se à construção de feitorias, que são depósitos utilizados para armazenar o pau-brasil. Eles localizavam-se ao longo do litoral brasileiro. 5. Estanco. Estanco era um produto considerado de exploração exclusiva do Estado português. Mas como Portugal na época priorizava o comércio oriental, eles terminaram arrendando a exploração do pau-brasil a particulares. Um deles foi o novo cristão Fernão de Noronha. Agora observe, o período pré-colonial não foi um período tranquilo para os portugueses. Por quê? Porque naquela época o nosso território foi visitado por franceses. Os franceses, eles não foram contemplados pela divisão efetuada pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Então, por não terem uma fatia de território americano e por não considerarem o Brasil como território português, eles vieram, fundaram feitorias, exploraram a mão de obra nativa e incomodaram muito o Estado português, a ponto deles enviarem ao nosso território uma expedição, a expedição guarda-costa de Cristóvão Jacques. O objetivo dessa expedição era a proteção do território brasileiro contra contrabandistas franceses de pau-brasil. Mas eles enfrentaram dois problemas. O primeiro, a extensão da costa brasileira. E o segundo, a pequena quantidade de navios enviados pelo Estado português. E aí, durante esse período, ficou uma espécie de jogo do gato e do rato. Os franceses vinham, os portugueses tentavam coibir, mas não conseguiam. Isso gerou um grande problema. Ou melhor, dois grandes problemas. O primeiro, a posse da terra. Portugal estava em xeque. Ou ocupa o território brasileiro, ou vou terminar perdendo para os franceses, dada a tamanha presença desse grupo aqui no Brasil. O segundo, a crise do comércio de especiarias. Esse produto já não era mais o mesmo. O volume de mercadorias vindas do Oriente para a Europa aumentou de tal forma que o preço caiu. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Aquele abraço.